280. Aí você vê que ele perde o contato, bate. Pareceu muito um acidente de muitos anos atrás do Carl Wendlinger. Ele foi levado para o hospital, está bem, mas não pode correr. Aí você vê o momento em que ele foi levado. Agora voltamos em definitivo. Aí você tem o grid de largada. Schumacher marcou um 15.259. O Raikkonen foi o segundo colocado, ali a 36 milésimos. Montoya em terceiro, Trulli em quarto, Schumacher em quinto, Coulthard em sexto, Barrichello em sétimo, Alonso em oitavo, o Webber em nono, Cristiano da Mata com excelente tempo na 10ª posição. Vai virar a página e você, virando a página, vai encontrar o Villeneuve na 11ª posição. Aí está Villeneuve, Fisichella, 12º, Pisonia, que disse ontem, deu a entender que vai fazer uma parada só ali na 13ª posição. O Heidfeld em 14º, Frentzen, Firman, Olivier Panis, companheiro do Cristiano ao tempo que fez o Cristiano, Verstappen e Wilson, as duas Minardi na última fila. Não participa da corrida, portanto, Jason Button. Serão 78 voltas, um total de 262 quilômetros. A temperatura ambiente é de 24 graus. A temperatura da pista, 26 graus, apesar do sol. E aí você está vendo o painel e vê o Rubinho dizendo que, ó, vai acelerar, que não tem outra. Agora há pouco o João Pedro Paes Leme conversou com duas estrelas, não do automobilismo, mas do esporte mundial. Amigos queridos, Roberto Carlos e Ronaldinho. Ronaldinho disse que vai jogar golfe com o Rubinho depois da corrida. Precisa ver se o Rubinho vai ter gás ainda para jogar golfe depois da corrida. Vamos ver o que o João Pedro conversou com eles. Ronaldo, e acho que você também é um fanático por Fórmula 1, né? Assim como o Roberto, que está sempre nas corridas, sempre que pode. Felizmente tivemos uma folga e estamos aí, né? Prestigiar também, vamos ver o Rubinho, desejar sorte a ele. E é um espetáculo, principalmente aqui em Mônaco, é muito bonita a Fórmula 1. E o Real, vai ou não vai, Ronaldinho? Tem que ir, pô, tem que ir. Empatamos ontem, mas acho que a gente, no final, vamos conseguir o nosso objetivo. Agora, Roberto Carlos aqui também, que já é um habitué aqui das ruas da Fórmula 1, né? Acho que você é fanático mesmo, apaixonado por Fórmula 1. Já falei, já sou apaixonado pela Fórmula 1 e para mim é sempre alegria poder estar aqui, ver o Rubinho aqui, os brasileiros que correm da mata, enfim. Eu espero que eles tenham muita sorte. Eu não tinha te visto ainda nas ruas de Monte Carlo vendo a Fórmula 1. É a primeira vez que você vem aqui? É a primeira vez. Tem um charme especial, né? Tem, é diferente. Isso aqui impressiona. Eu acho que é bonito. Isso daqui são experiências boas na vida de qualquer piloto. Eu não posso ser piloto, mas a primeira experiência que eu tenho é maravilhosa isso aqui. Muito bem, aí vão os carros para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Vamos saber de Reginaldo Leme o que ele espera da corrida nessas 78 voltas. Será que é só pneu? Foi um chocolate mesmo da Michelin em cima da Bridgestone? Será que tem diferença de peso nos carros? Bom dia, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. Sem dúvida nenhuma, colocar 8 pilotos entre os 10 primeiros colocados no grid é prova de um sucesso da Michelin no treino de classificação contra a sua rival Bridgestone. Agora, treino é treino, corrida é corrida, e há aquela expectativa, circula pelos boxes o comentário de que a Ferrari planeja um pulo do gato em termos de estratégia. Eu não tenho dúvida de que a estratégia é diferente. Não quer dizer que essa diferença esteja em parar uma vez menos. A Ferrari parar uma vez só, pode até ser, mas é um pouco difícil. E a Williams já declaradamente vai parar 2 vezes. Eu acredito sim que elas vão parar em momentos diferentes. A Ferrari pode demorar muito mais para parar, a Williams pode parar mais cedo. E aí depende do tráfego que se pega, porque é um circuito todo especial. Você pegando gente na frente, você pode ter um carro muito mais rápido que não vai conseguir passar. Então essa quantidade de gasolina e a estratégia é o grande segredo a ser desvendado nessa corrida. Uma corrida que promete muito, exatamente porque não tem a Ferrari nas primeiras filas. Isso é sinônimo de emoção pelo que vem pela frente. A Williams, eu repito, já disse, 2 pitstops. Acredito que a McLaren esteja muito bem preparada para a corrida. O Kimi Raikkonen tem tudo para sair na frente continuar na frente do Schumacher no campeonato, e essa é uma grande preocupação do Schumacher. E vale a pena chamar a atenção para
a possibilidade dos pilotos tomarem punição na chicane. Quero lembrar que na corrida de ontem da Fórmula 3000, 5 pilotos foram punidos na chicane, na primeira chicane depois da largada, porque aquilo afunila, aperta tudo e quem passar direto pode ser punido. Por falar em corrida de 3000, ontem tivemos agora há pouco, como preliminar da Fórmula 1, a corrida da Super Renault e o Jaime Melo Júnior ganhou. Não é todo dia que um brasileiro ganha em Mônaco. Você sabe o que aconteceu na Fórmula 3000 ontem? Não. O sueco Weirdheim, que é o líder do campeonato, vou ficar sabendo, eu o Brasil todo. Que é o líder do campeonato, largou na pole, liderou a corrida toda e como ele estava ganhando com tranquilidade, ele se encostou na mureta ali na hora da bandeirada para cumprimentar a equipe, para comemorar com a equipe. O segundo colocado, Nicolas Chiesa, passou e ganhou. Muito bem, vamos já para a largada. A chicane que o Reginaldo se referia, a Sandevot, está logo aí à frente. Muitas vezes já tivemos mais de uma largada no Grande Prêmio de Mônaco. Os carros vêm todos ali se afunilando. Vamos ficar de olho na largada. Em Mônaco essa história, só se tiver diferença de parada, Reginaldo. Se a coisa de parar depois, não resolve, porque você fica no trânsito. O outro para, quando você volta atrás dele. Vamos ver, vamos para a largada. Ralf na ponta, Montoya do lado atrás dele. Kimi Raikkonen, Ralf garante. Olha só como vem o Trulli. Olha o Schumacher como vem por ali. Rubinho faz uma largada mais cautelosa e perde posições. Perdeu a posição para o Coulthard ali, ficou atrás. Rubinho caiu para a 8ª posição. Perdeu exatamente uma posição o Rubinho. Aí você vê o Ralf. Ali o Ralf na primeira posição. Depois o Montoya. E depois, mais atrás dele, o Kimi Raikkonen. Forçou o Montoya, o Trulli é o 4º, o 5º é o Schumacher, o 6º é o Alonso, o 7º é o Coulthard, o 8º é o Rubinho, o 9º é o Weber, o 10º é Cristiano da Mata, que sustentou a posição dele. São os 10 primeiros colocados. Aí eles entram no túnel pela primeira vez. 2 pilotos se deram bem na largada. O Montoya, que tomou a posição do Raikkonen, e o Coulthard, que tomou a posição do Rubinho. O Rubinho perdendo uma posição. O Alonso que ganhou a posição ali. Por isso que o Rubinho perdeu uma posição. Aí eles vêm controlando pela primeira vez a saída do oeste da piscina ali, que é um pouco mais larga. E aí arrascar-se com uma área de escape maior, que teoricamente daria um ponto de ultrapassagem, que eu não acredito. Exagerou ali o Montoya, quase tocou no guarda-reio e quis perder um pouquinho de contato. Mas tá muito, olha, já é uma batida do Frentzen. Você já vê aí, o Frentzen. Tá muito sujo ali naquele ponto que o Montoya passou. Muita sujeira na pista. Alguém vai bater ali porque é muito perigoso. Normalmente já é perigoso. Vamos ver onde é que tá o Frentzen aí. Quer ver que ele pegou firme? Você vê que ele tá depois da saída do oeste da piscina ali, ó. Você vê que os primeiros vão passando e ele foi direto, mas foi direto na parede. Ali tem uma série de lojinhas náuticas. Assim, são pequenos, quase um bequinhos assim. Tudo de concreto encravado, como se fosse assim, cavado na parede. Tá vendo mais ou menos aquilo ali na beira-mar? Assim, é mais ou menos aquilo, são pequenas lojas. E aí, no dia da corrida, eles põem aquele guarda-reio na frente. Quase que ele entrou numa loja daquela para comprar um motor de barco ali. Olha, o Ralf ainda tá rápido. Safety car da pista. Mas o Ralf ainda tá rápido, não tem bandeira ainda. Aí o safety car na pista, agora ali ele já viu, olha. Aí já tem a bandeira, já tem a placa. Muito em cima essa bandeira. A placa SC do safety car. Então já na primeira volta nós já tivemos a batida do Frentzen. E o safety car tá na pista. Então, repetindo para você, a primeira posição é do Ralf, o segundo é o Montoya, que tomou a posição do Raikkonen na freada da Sandevot. O Raikkonen é o terceiro, o Trulli é o quarto, o quinto é o Schumacher, o sexto é o Alonso, que ganhou 2 posições, ganhou posições em cima do Rubens Barrichello e do Coulthard. O sétimo é o Coulthard, o oitavo é o Rubinho. Os dois, cada um deles perdeu uma posição. Depois o Weber mantém a 9ª posição. O 10º é o Cristiano da Mata. E o Pisonia perdeu uma posição. O Pisonia tem a 14ª posição. Na largada, o 11º era o Villeneuve. Perdeu a posição para o Fisichella.
O 12º era o Fisichella, passa a ser o Heidfeld. O Villeneuve perdeu 2 posições, caiu para 13º e o Pisonia veio em 14º. Foi o Heidfeld que pulou de 14º para 12º. Só essas alterações, já que o Frentzen largava em 15º. Aí está vendo a largada? Você vê como veio por dentro ali o Montoya. O Trulli pressionou e foi o Trulli que fez o Raikkonen recolher um pouquinho e ali mergulhou o Montoya. Você vê que o Montoya já mergulhou. Olha como espalhou. Você vê como espalhou ali o Raikkonen. O Trulli veio no mergulho, Reginaldo. O Raikkonen se defendeu. Quando o Raikkonen se defendeu, o Montoya, no estilo dele, jogou por dentro e foi embora. É que o primeiro momento do Trulli na largada foi excepcional. Deu um pulo mesmo. Depois ele teve que recuar, mas aí já pressionado ali com o Raikkonen, mas quem acabou se dando mal foi o Raikkonen. Outro que foi muito bem, Cristiano. Olha a sujeira, menino. Aí que eu dizia, olha, não podia começar a corrida assim. Não podia, isso eu não podia de hipótese alguma, não sei. Aquilo ali não é sujeira. Aquilo ali não é sujeira. Aquilo ali talvez por ter óleo na pista, alguma coisa, foi jogada aquela substância ali exatamente para dar mais aderência, porque não pode ter aquela sujeira, porque não tem de onde vir, né? Sim, mas espera um pouquinho. Quando eles jogam, a gente está acostumado a ver isso. Eles jogam esse pó para filtrar o óleo, mas depois varre. Mas durante a corrida não dá para fazer, mas foi antes da largada, podiam ter feito. Olha, se a gente pudesse ver de novo a largada, porque agora a gente já deixou claro como é que foi a vantagem do Montoya. Eu gostaria muito de ver como é que esse Alonso ganhou essas 2 posições. Vamos rodar para ver. Vamos rodar para tentar ver. Olha lá, vamos ficar prestando atenção no Alonso. Ele vem o Coulthard atrás na frente do Rubinho, ele já mergulhou por fora. Foi o Coulthard que fez a lambança para ele e para o Rubinho ali. O Coulthard se preocupou, Reginaldo, em jogar para dentro, para fechar o Rubinho, e o Alonso foi por fora e passou os 2. Você vê que ele já passa na Sandevot ali. O Coulthard larga e fecha o Rubinho. Larga e vem para cima do Rubinho. Matou a ação do Rubinho. O Alonso veio por fora. O Rubinho ficou sem possibilidade de acelerar tudo ali. Mas de novo eu chamo a atenção. O Cristiano da Mata veio por fora, largou muito bem, estava no bolo ali na chicane, na Sandevot. O safety car deve entrar nessa volta agora e vai ser dada a relargada. O Ralf tem que manter esse ritmo, ele que não fazia pole desde o Grande Prêmio da França de 2001, e tem uma chance uma chance de ouro num circuito como o de Mônaco, de tão difícil ultrapassagem. Ele tem uma chance de ouro de manter a posição, mas ele tem que agora o ritmo vai ser importante. Olha o Montoya na passagem da primeira volta, a escorregada exatamente aí onde está essa poeira toda. O safety car apagou a luz. Ele vai piscando uma luz ali em cima. Ele apagou a luz. Isso quer dizer que ele vai recolher para os boxes e nós teremos a relargada. Então vamos lá, eles estão ali, ó. Vão passar exatamente onde o Frentzen bateu. Olha o Montoya como está colado no Ralf. A vantagem é do carro da frente. Na hora que ele dá o gás, o de trás dá o gás. E tem aquele milésimo de segundo de diferença na hora que você aperta o pé. Ele está colado. A ideia dele era partir para cima do Ralf. Se o Ralf der uma bobeira, ó, ele já vai atormentar a vida do Ralf. Vai ficar bonito isso aí, hein? Ele já vai atormentar a vida do Ralf. Ralf é o primeiro, Montoya é o segundo. Coulthard. Depois você vê o Trulli. Schumacher atrás dele. E agora é aquela história. Agora o difícil é passar. Agora, eu diria que é impossível passar. Você só passa se o da frente deixar ou se conseguir induzir o da frente ao erro. Porque carros nesse nível aí pode perder um pouquinho de contato. Veja como o Rubinho está em cima do Coulthard ali, ó. Ele pode empurrar o Coulthard que não passa. E eram coisas do Leão, né? E de vez em quando ele buscava alguma coisa, ninguém sabe da onde. Ele mais... O peso do pé funcionava mais que a cautela que vinha do cérebro. E às vezes dava certo, muitas vezes dava errado. Absolutamente lotadas as arquibancadas, é sempre uma grande festa. É uma corrida especial, absolutamente especial. A lógica diz que é um absurdo
Você andar nessa velocidade, nessa rua aí, ó. Subindo desse jeito. Guarda-reio de um lado, guarda-reio do outro. Vai frear forte lá em cima agora no cassino. Vai iniciar a descida, vai entrar num túnel que tem diferença de luz. Ou seja, tudo diz que é um absurdo correr em Mônaco. Mas ninguém consegue imaginar a Fórmula 1 sem o Grande Prêmio de Mônaco. Todo mundo diz, mas todo mundo adora correr aí. Menos o Jack Stewart na época dele, que foi o único que fez campanha contra essa corrida. Depois não se falou mais disso de jeito nenhum. Aí você tem, portanto, a classificação nas primeiras posições. O Ralf é o primeiro, o Montoya é o segundo, o Raikkonen é o terceiro, o Trulli é o quarto, o Schumacher é o quinto, o Alonso é o sexto, o Coulthard é o sétimo, o Rubinho é o oitavo, Mark Webber é o nono, o Cristiano da Mata é o décimo. Depois vem Fisichella, Heidfeld, Villeneuve, Pisonia, Firman, Verstappen, Wilson e Panis. E o Frentzen já ficou fora, são 18 os carros na prova. Consegue abrir um pouquinho o Ralf. E veja como as Williams vão abrindo em relação ao Raikkonen, que vem na terceira posição. Vamos ver um tempo de volta aqui. O Ralf Schumacher virou na volta anterior 1:19.072 contra 1:20.096. Um segundo mais rápido que o Montoya. O Raikkonen até andou na balada ali do Montoya. Depois já veio o Trulli virando 1:21.4. Aí o Schumacher é obrigado a o quê? A virar 1:21.3. Porque o Trulli virou 1:21.4. Aí não tem muita diferença. Agora os tempos baixam. A menor volta outra vez é do Ralf, 1:17.6. O Montoya 1:18.7. E aí o Raikkonen é obrigado ao quê? A virar 1:18.9. O Trulli 1:19.6. O Schumacher é obrigado a virar 1:19.7. Então o da frente começa a determinar a Montoya. Eles não estão próximos. E o Raikkonen está virando razoavelmente no tempo do Montoya. O Ralf é que está 1 segundo mais rápido do que os outros dois, que teoricamente não teriam problema de ninguém estar na frente próximo ali para determinar ritmo. Veja só, o Ralf, o Montoya e o Raikkonen estão soltos os três. Dá a impressão que o Ralf tem menos peso. Fazendo direitinho a lição de casa, o Ralf, o Montoya deu um refresco aí na pressão que ele resolveu exercer em cima do Ralf na relargada, mas agora desistiu. Pode ser até uma diferença de estratégia aí. Na verdade, como todos os pilotos de uma mesma equipe, sempre tem no mínimo uma volta de diferença de pit stop. Mas em Mônaco precisa um pouquinho mais para a equipe se reestruturar para fazer um segundo pit stop. Bom, então agora a pergunta é a seguinte: você vai de carona aí com o Ralf. Na teoria, pelo que está sendo apresentado na pista, eu acho que ele consegue fazer aquela ultrapassagem. Você vê que o Ralf, então, na teoria, deve parar antes. Vamos ver. Só teoria. Aí você vê o Montoya. E aí passa o Raikkonen. Aí vem o Trulli já com o Schumacher ali. Está determinado pelo ritmo do Trulli. O Alonso vem mais atrás. Aí você está vendo o Trulli e Schumacher no S da piscina e vai de carona com o Schumi. Quer coisa melhor? Então vai lá, curte um pouco. Anda com o Schumacher aí. Seu motorista particular é Michael Schumacher. Vai lá. E o Guga acaba de passar. O Guga acaba de passar para as oitavas de final, porque ele acaba de fechar 3-1 em cima do Gaston Gaudio. O jogo ontem ele tinha feito 7-5 e 7-6. Ganhou o segundo no tie-break. Hoje pela manhã, Brasil aqui, princípio da tarde lá em Paris, em Roland Garros. Ele perdeu o terceiro set, foi 7-5 para o Gaudio. E ele fechou agora 6-3. Ele vai então para as oitavas de final, onde já está o Sareta, que hoje joga com o Agassi. Uma partida histórica. A grande vantagem do Guga: ele não vai pegar o Newton Hewitt, o número 1. Porque o Hewitt foi surpreendido e perdeu ontem do Tommy Robredo. Quer dizer, vai ser o adversário do Guga, dá para passar legal pelo Tommy Robredo. E aí, quem sabe, ele chega nas quartas de final e esse tal de Roland Garros tem um encanto especial com o Guga, hein? Vamos ver o que acontece. O Robredo é um dos melhores amigos pessoais dele. Amigos, tênis à parte. Vamos lá, confirmando o número de voltas. Ralf Schumacher vem para completar mais uma volta. 9 voltas completadas. Sempre Ralf, Montoya, Raikkonen. Trulli, Schumacher, Alonso, Coulthard, Rubens Barrichello,
Mark Webber, Cristiano da Mata, não há nenhuma alteração, não há nenhuma ultrapassagem. Esse é o momento de cautela da corrida. A corrida tem 78 voltas. Também não adianta forçar de forma desesperada no princípio da prova. Os pilotos deixam depois que os pneus se desgastam, que o conjunto se desgasta, para aí você ficar tentando, bota de um lado, bota do outro, avisa daqui, avisa dali, muito mais para tentar induzir alguém a um erro do que propriamente. A única diferença que varia um pouquinho é a do Ralf para o Montoya, às vezes aumenta, às vezes diminui. O Raikkonen agora apertou um pouquinho para cima do Montoya, diminuiu para 1,4 a diferença, e o Cristiano da Mata segue à frente do Fisichella e atrás do Mark Webber. Ele se distancia do Webber, mas não chega a sofrer uma pressão do Fisichella. O Fisichella é um piloto de ótimo retrospecto em Mônaco, mas que esse ano tem uma temporada assim muito estranha, muito esquisita. O seu carro não ajuda. Ele, das 6 corridas disputadas até agora, ele marcou ponto em uma. Sabe em qual? Ganhou o Grande Prêmio do Brasil, naquele conturbado final de corrida. Você vê ali o Flávio Briatore. Ele foi agora 4 décimos mais rápido que o Coulthard, que ele tinha perdido contato com o Coulthard. Ele tinha ficado bem para trás e ele tinha perdido contato com o Coulthard. E agora ele já se aproxima do Coulthard ali. E ali você viu o Jean Todt. E aí você vê a imagem de Rubens Barrichello. Os outros brasileiros, o Cristiano está virando na casa de 1,19, virou essa volta 1,19,8. À frente dele o Mark Webber, 1,18,7. E atrás dele o Fisichella, 1,19,9. E o Pisonia na casa de 20, 1,20 cravado. O Villeneuve está à frente dele, virando 1,20,1. Agora é a vez de Montoya acelerar. 1,17,3, os tempos vão baixando. E você vê que já está limpa, né? Uma espécie de pó químico, alguma coisa que absorve realmente o óleo que está na pista. Os carros passaram e já foi feito um trilho ali. Aí Montoya, 1,17,396. É a melhor volta de Juan Pablo Montoya. Nesse momento, o Ralf Schumacher virou 1,17,7, ele virou 1,17,3. A diferença é de 1,5 segundos para os dois. E vamos a informações na pista com João Pedro Paes Leme. E esperar o que pudesse vir, que não tinha muito o que fazer e o desespero só poderia levá-lo a uma derrota ainda maior do que foi para ele e para o Schumacher essa posição no grid, né? E em relação ao Kimi Raikkonen, é a terceira vez já esse ano que a McLaren consegue trocar peças do carro do Kimi Raikkonen para desespero e irritação das outras equipes. Hoje eles trocaram 2 velas do carro do Kimi Raikkonen, alegando que elas estavam funcionando mal. E o Pisonia teve problemas, hein? Pisonia teve problema, vamos ficar de olho aí na frente da reta dos boxes, ver se ele passa. O Pisonia parou. Antônio Pisonia parou. Depois da volta de número 12, ou na volta de número 12, o Pisonia parou. Você vai conferir 12 de 78 voltas. Ralf, Montoya, Raikkonen, Trulli, Schumacher, Alonso, Coulthard e Barrichello. São os 8 mais bem colocados. Depois vai aparecer o Mark Webber na 9ª posição. Cristiano da Mata continua em 10º, Fisichella, Raikkonen, Villeneuve, Firman, Verstappen, Justin Wilson. E depois do Justin Wilson vai aparecer só o Panis. São 17 os carros na pista. O Frentzen bateu na primeira volta e o Pisonia parou. Parou na chicane lá depois do fim da reta. Pode ter passado reto ali na freada. Tem uma área de escape à esquerda grande ali na Sandebot. Mas por lá ele ficou. Aí mais uma volta completada. Hoje Chuck Norris vem arrepiando com um parceiro que é uma fera no combate ao crime. Top Dog, uma dupla animal. Hoje 1 da tarde em temperatura máxima. Aí você viu o Ron Dennis ali. Schumacher, Montoya, Raikkonen, Trulli, Michael Schumacher, Alonso, Coulthard e Barrichello. Vamos ver essa volta número 13. Bom, se estavam virando 1,17,3, 1,17,4 para fazer a melhor volta, o Ralf resolveu responder. Deixa comigo. Virou 1,16,927. Já baixou da casa de 1,17 o Ralf Schumacher. Que é pro Montoya não se engraçar pro lado dele, né? Não veio ali para cima pro lado dele. 1,16,927 virou Ralf Schumacher, tá aí, 1,16,927. Nessa volta o Montoya virou 1,17,1.
O Raikkonen 1:17.2. O Trulli 1:17.5. O Schumacher 1:17.5 é o tempo do Trulli. O Alonso 1:17.4. O Coulthard 1:17.6. E o Rubinho 1:17.2. Quer dizer, o Rubinho tá com carro. Tá com mais carro aí até do que o Coulthard. Olha, e o Montoya parece que começa a responder, porque na primeira parcial ele acaba de fazer a melhor primeira parcial da corrida. Ele foi 1/10 mais rápido do que o Ralf. Eles ficam assim os três, aí você vê o Raikkonen. Ralf, Montoya e Raikkonen. Nenhum tem vantagem. Aí você tá vendo o Mark Webber. A Jaguar que já tem o Pisonia de fora. Agora você vê o Mark Webber parando aí. É o primeiro a parar. Volta de número 14 do total de 78, é muito cedo, hein? Mas mostra o seguinte, né? Lá no filme dele. Ele põe pouco combustível, larga lá na frente, entra as pernas, depois para, vem na balada, vem na corrida. Ele não tem obrigação nenhuma de conquistar resultado com a Jaguar, porque é uma equipe de fraca para sofrível. É uma equipe que, por enquanto, nesses últimos anos não foi a lugar nenhum. Esperava-se muito mais de uma marca tão forte. Mas a Jaguar é de fraca para sofrível. Então ele está revelando o filme dele. Aí você tem o comparativo do Ralf Schumacher e do Michael Schumacher. 1:16.6, 1:17.3. 1:16.7, 1:17.2. 1:16.2 para 1:17.3. Aí vem a pergunta, tá tão melhor assim o carro do Ralf do que o carro do Schumacher? Não, o Ralf está correndo de cara pro vento. Ele não tem ninguém na frente dele. E o Schumacher está limitado pelo carro do Trulli. Ele não pode fazer mais porque ele tem o Trulli ali na frente dele e o Montoya vira agora 1:16.258. Os tempos estão despencando. As voltas vão passando, os pneus vão melhorando e os tempos vão despencando. Você vê que o Ralf virou 1:16.6, o Montoya 1:16.2, o Raikkonen 1:16.5. Repito que esses três é que acabam valendo para qualquer aferimento aqui. Porque depois o Trulli já vira 1:17.0 e o Schumacher já é obrigado a andar no ritmo dele. Aí você vê os três primeiros. E começa a aumentar muito a vantagem do Raikkonen ali para o Trulli. A vantagem do Raikkonen para o Trulli já é de 5,7. O que já vai tirando o Schumacher ali da frente. E vai complicando a vida do Schumacher, consequentemente, resultado dele que não foi um passeio da Michelin em cima da Bridgestone. Não tem plano, Mônaco não tem projeto, não tem jeito. Se você fica preso ali atrás do Trulli, os outros três vão embora, a não ser que se faça uma parada só contra duas. Aí muda completamente. Que pode ser. É a única coisa que pode acontecer, é uma parada contra duas. Porque não adianta parar depois. Nesse momento o Schumacher está a 11 segundos do líder. Quer dizer, vai ficando para trás. A não ser que tenha diferença de duas paradas por meio para os carros que estão na frente e uma parada para o carro que está atrás. Aí sim a história passa a ser outra. O circuito de Mônaco é o mais curto de todos da temporada, claro que gasta um pouco mais de gasolina, mas com seus 3.300 metros, em 78 voltas, os carros andam 259 quilômetros contra um mínimo regulamentar de 305 em outras corridas, varia entre 305 e 310. Quer dizer, eles andam menos e dá para fazer uma parada. Em termos de gasolina, dá. Muito bem, liderança de Ralf com Montoya em segundo e Raikkonen em terceiro. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. E aí você vai vendo o Webber desistindo. Outra vez já foi lá, já como diz o Toninho da Mata, o pai do Cristiano da Mata, revelou o filme dele. Largou entre os 10 primeiros, andou ali na frente e agora abandona com a Jaguar. E a cada ano a gente fica esperando que a Jaguar venha um pouco melhor. Então é bom que se fale isso também, porque, mas o Pisonia vem com resultados importantes. O Pisonia foi campeão nas categorias de acesso e o Pisonia não é o Pisonia que não está andando. Repito o que eu venho dizendo esses últimos quase 30 anos.
não existe piloto que traga o carro. Aí você vê que o Ralf vem ali e o Montoya já está perto dele, hein? Tirou a diferença. Se aproxima o Montoya do Ralf Schumacher. O Raikkonen fica mais ou menos na mesma diferença. Aí a câmera on-board que não funciona direito, isso também é uma coisa que costuma acontecer, porque não é um circuito aberto. Eles correm no meio dos prédios ali, você vê que tem prédio para todo lado. E olha como cai a diferença. Veja como cai a diferença do Ralf para o Montoya. E o Raikkonen está na mesma distância que estava do Montoya. À medida que o Montoya vai se aproximando, o Raikkonen também vai se aproximando. Quer dizer que o Ralf é que diminuiu um pouquinho o ritmo nessas últimas duas voltas. Vamos esperar aqui, a gente tem que esperar um pouquinho, que é para poder chegar. A informação não é tão rápida quanto os carros. Então a gente tem que esperar um pouquinho para poder ter aqui a realidade do fato. Agora você vê o seguinte, ó. O Montoya virou um 15.8. O Ralf virou um 16.2. E o Raikkonen virou um 15.9. Tá aí a explicação. O Ralf foi 3 décimos mais lento. Aí os dois teriam se aproximado um pouquinho. Você vê o que é esse novo sistema de classificação com uma volta lançada em que o piloto tem que tomar muito cuidado para não errar, né? O tempo do Montoya, ele já está se aproximando, ele 1:15.8 na corrida, já está se aproximando do tempo que ele fez no treino, 1:15.4. Então, só deixar claro o seguinte, às vezes estão sendo acostumados com esse tempo todo, que o piloto passa, a gente já dá o tempo. Ele passa, a gente já dá o tempo. Você vê que o Montoya está ali coladinho, ó. O piloto passa, ele dá o tempo. Não é, nós não estamos raciocinando lento, não. É que a informação demora para chegar. Então aí a gente dá a informação um pouquinho depois. E você vê ali como o Montoya vai se aproximando do Ralf. Ralf, Montoya, Raikkonen, Trulli, Michael Schumacher, Alonso, Coulthard e Barrichello. 1:17.2 para o Ralf, 1:16.7 para o Montoya e 1:16.3 para o Raikkonen. Olha só, o Ralf está com problema. O Montoya partiu para o ataque. E isso quer dizer que o Raikkonen vai colar nos dois. O Ralf errou. O Ralf, agora sim, aquela história de Mônaco. O carro de trás está muito melhor que o carro da frente. E mesmo assim não consegue passar. E o Raikkonen vai chegar na briga. Os três vão estar juntos. Agora é que a coisa começa a ficar dramática. Quando você induz o piloto da frente ao erro. Será que já vem para o box? Será que já vem o Ralf? A Williams está pronta. A Williams está pronta. E aí poderia determinar aquela história, mas de menos combustível. Mas mesmo assim, a impressão que, olha aí, lá vai ele para o box. Não tinha mais condições de permanecer na pista daquele jeito. É o primeiro a parar. Ralf Schumacher para. A liderança do Montoya, o Raikkonen é o segundo. O Trulli é o terceiro, Schumacher é o quarto, Alonso é o quinto, Coulthard é o sexto, o Rubinho é o sétimo. Programada para 3 paradas, mas quem sabe correndo o risco de fazer um trem mais comprido na última. Então faria só 2. Agora vamos ver a diferença de tempo de parada de um piloto para o outro da mesma equipe. Quantas voltas vai demorar para o Montoya parar? Você vê ali, do primeiro ao 16º colocado, agora que passa a ser o Ralf. Agora ele tem que procurar andar rápido. Isso é que faz diferença. Você não tem nenhuma dúvida de que, não existindo o erro do piloto que está à frente para ter um acidente, a corrida é decidida realmente no box. É decidida no box? Não, ela é decidida na pista. Nos momentos em que o piloto tem pista livre, o que ele consegue andar mais rápido para fazer a diferença na parada de boxe. Quando se diz, foi ultrapassado no boxe, a corrida foi decidida no boxe. A corrida não é decidida no boxe. A corrida é decidida sempre nas voltas que antecedem a parada ao boxe. A corrida pode ser decidida por Ralf nesse momento que ele volta com pista livre na frente dele. Ou aí o Montoya com pista livre na frente dele também. É aí que se decide a corrida. O tempo abaixo da pole. Ele sabe, ele está fazendo isso. 1:15.166. Abaixo da pole position. Está voando baixo o Montoya. E o Raikkonen vem com ele. Vamos esperar aqui. Já eu vou ter a informação aqui para dizer para você como é que está o tempo dele, como é que está o tempo do Raikkonen. Olha só, agora já tem aqui. O Montoya 1:15.1, o Raikkonen 1:15.3. Está vindo também o Raikkonen. A gente pegar o tempo de largada do Raikkonen, o Raikkonen virou 1:15.295. Agora ele virou 1:15.375.
virou praticamente o tempo dele de volta. Olha o Cristiano da Mata no boxe. E tô achando que o Montoya vai agora, hein? Por isso que ele fez essa volta alucinada. É aquela coisa que eu digo. Uma volta vai pro boxe, uma volta pode decidir a corrida. Vai pro boxe o Montoya. Essa volta que ele virou de 1:15.1 pode decidir a corrida. Então não é no boxe, é na pista que se decide. Aí vem o Montoya. Claro que se fizer besteira aí, complica tudo, né? Reginaldo marca sempre o tempo. Vai me dizer o tempo do Ralf, vai me dizer o tempo do Montoya. O Ralf 7.8, o Montoya 8.2, mesma quantidade de gasolina. A diferença ali para uma volta ou duas e mais o trabalho da equipe, que uma pode ter sido mais rápido que a outra. E o homem que dispara o cronômetro também, né? Você vê que essa tem a faixa amarela aí, ali, até aquele ponto. Eles têm que ficar dentro daquela faixa amarela. Isso é uma outra questão que pode haver punição. Que eles têm que sair ali porque era perigosíssima a saída de boxe. Você sai do boxe, historicamente você sai do boxe em Mônaco e já sai para quem vem naquela reta curva ali para a freada da Sandevot. Então você tem que ver ali que é obrigado a ficar ali por dentro. O importante é ver se o Montoya está na frente do Ralf. A decisão você vê que está aí, pode ter já ter começado a se decidir a corrida. O Raikkonen nesse momento é o líder. Muito retardatário abre ali, restando 54 voltas. Um total de 23 voltas. Restando 54 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí restando 54 voltas para o final. Você vai vendo lá. Aí está o Trulli, logo atrás dele o Schumacher. E o Montoya, você vê que voltou na frente do Ralf. Agora com as paradas ali. Você tem Raikkonen, Trulli, Schumacher, Alonso, Coulthard, Barrichello, Montoya e Ralf. Aí agora são todas as paradas aí no box. Aí você está vendo o Firman. O Firman que ocupava lá a 11ª posição. Ele estava na frente agora do Cristiano da Mata que tinha parado. O Cristiano agora deve voltar para a 10ª posição. Montoya parou. Olha o líder no pit stop. Aí agora o Raikkonen parando. Parou o Firman, parou o Cristiano da Mata, parou o Heidfeld. E agora vai parando o Raikkonen. E agora vai voltar o Raikkonen. E aí fica a expectativa, porque ele também teve a chance de andar de cara pro vento ali, de andar muito rápido para tentar voltar na frente das duas Williams. Vê que ele tem que ir por dentro ali, ó. Essa é a faixa amarela que eu me referia. Olha, até depois da Sandevot. E aí, olha como vai chegando ali a Williams, o Ralf ali. Ali é que é o problema, porque a faixa amarela não é só até a Sandevot. Tem que fazer a curva por dentro da faixa amarela. Exatamente, para evitar, porque quem faz a Sandevot, quando ele faz a freada e controla a Sandevot, ele vai lá para a parte externa. Então você deixa o piloto que está voltando do box de forma correta por dentro ali. E se ele não controlar a aceleração na saída, mesmo que ele não queira, ele vai passar sobre a amarela. Né? Aí vai ter punição. Vamos ver agora a posição do Schumacher com o Trulli. Ele permanece ali tentando melhorar a posição dele na corrida, mas ele fica, repito, limitado pelo Trulli. Tá desde a largada limitado ali pelo Trulli. Olha, eu tô imaginando que essas Ferraris estejam mesmo muito pesadas para fazer uma parada só. Olha, você vê o que custou pro Ralf aquelas voltas, que quando eu digo, não se decide no box. Ele foi o mais rápido de parada no box. O que custou pro Ralf Schumacher aquelas 2 voltas lentas que ele deu antes de fazer a parada. Ele perdeu a posição pro Montoya e agora perdeu a posição pro Raikkonen. Ele cai de líder para a 3ª posição no momento em que os outros pararem. Neste momento o Montoya é 6º, o Raikkonen é 7º e o Ralf Schumacher é o 8º. Mas Trulli,
Schumacher, Alonso, Coulthard e Barrichello não pararam ainda. Esse que vocês estão vendo aí, ó. Esses ainda não pararam. Mas aquelas duas voltas que antecederam a parada do Ralf Schumacher custaram ao Ralf Schumacher a liderança da prova. Não só a liderança, mas também a segunda posição. Você está vendo aí a Renault pronta, vamos ver se é o Trulli ou se é o Alonso, quem é que para. Aí é que o Schumacher vai tentar se aproveitar. No momento, se o Trulli for pro box agora, ele vai acelerar loucamente o Schumacher aí. Mas o que ele tem que recuperar? Ele tem 14 segundos para recuperar e é impossível recuperar, repito, a não ser que se faça uma parada menos. Então você vai vendo o Trulli entrando e o Schumacher agora é líder nesse momento. O Schumacher vai à liderança e vamos ver quantas voltas ele vai ter. Agora, Reginaldo, o Coulthard também foi para lá. Quer dizer que o Schumacher é o primeiro. O Alonso deve parar na volta segunda. O Coulthard já parou. O Alonso parando na volta segunda, nós vamos ter Schumacher e Barrichello nas duas primeiras posições. Se o Alonso parar na volta seguinte, nós vamos ter Schumacher em primeiro e Barrichello em segundo. E aí nós vamos ver até onde vai a Ferrari. Que horas que ela vai parar. Fica à mercê da estratégia, né? Se é aquilo que eles deixaram no ar, aí tem até possibilidade de lutar por vitória. Então, veja só, Schumacher é o primeiro, Alonso é o segundo, Barrichello é o terceiro, Montoya é o quarto, Raikkonen é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto, depois vem Trulli e vem Coulthard. Como o Trulli acabou de parar, é normal que o Alonso pare agora, nessa volta. Se o Alonso parar, nós teremos as duas Ferraris nas duas primeiras posições. E as contas hoje, para você que gosta de marcar exatamente o tempo de pit stop, ficam prejudicadas porque a televisão não está mostrando, não é de todos que mostra. A gente sabe que o Ralf ficou 7.8, o Montoya 8.2, o Kimi 8.9, o Trulli 7.6. O Coulthard, não sei o tempo. Aí você vai vendo as Ferraris passando e são 50 voltas restando. Num total de 78, nós temos 28 voltas. E o Schumacher pegou... O Schumacher... Mas a vida ficou tão complicada para ele que a hora que era que ele estar de cara pro vento para andar, ele pegou retardatário. Ele chegou no bolo. Ele chegou para botar a volta em cima dos outros. Por mais que possam abrir, como estão abrindo ali para ele, você vê as Minardi abrindo, mas por mais que possam abrir, a coisa não fica assim tão boa quanto ele queria. Olha o Rubinho chegando no tráfego também. Ele pega o Firma ali, ó. O Rubinho está atrás do Firma. O Schumacher agora abriu, se livrou do tráfego. E o Alonso continua na pista. Globo a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Vamos ver se o Schumacher vai conseguir fazer tempo bom. Ou seja, naquela base do que o Montoya fez antes de parar, do que o Kimi Raikkonen fez antes de parar, abaixo de 1,16. Quer dizer, abaixo, bem abaixo, né? A melhor volta, você chegou a marcar a melhor volta aí do Montoya, Reginaldo? 15.1. A pole foi 15.2. Parou o Alonso finalmente. Então as duas Ferraris estão em primeiro e segundo lugares. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo nesse momento. Nesse momento o Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. O Alonso parou. O Montoya já vai vir na terceira posição. O Raikkonen em quarto, o Ralf Schumacher em quinto. Você vê como o Trulli passa. O Alonso está por ali. E a Ferrari já vai parar. Não tem essa conversa de mais uma semana andando na pista, nada. Então agora fica, se a Ferrari parar agora, está absolutamente confirmado que por mais que a Bridgestone tenha se esforçado para fazer um pneu super macio, para evitar o que aconteceu a vitória da Michelin do super macio do último ano, o pneu da Michelin deu um passeio no pneu da Bridgestone. Isso ficava claro pela posição no grid de largada, quando você tinha nos 10 mais bem colocados, 8 pneus da Michelin e 2 da Bridgestone, as Ferraris, que são fantásticas. E depois... Deve ser o Rubinho, hein? Não parou o Schumacher. O Schumacher não parou. Nos 10 que vem atrás, é o Rubinho. Nos 10 que vem atrás, você tinha 8 pneus Bridgestone e 2 pneus Michelin. Aí, Rubinho faz a parada e o João Pedro tem informações. Informando, o problema com o Pisonia foi um problema no motor, não se sabe ainda se hidráulico ou eletrônico, simplesmente apagou o motor do Pisonia.
E eu tentei confirmar aqui com a Jaguar, parece que o Weber teve o mesmo problema. E falando a respeito dessa estratégia, Galvão, o que se comentava aqui é que dificilmente a Ferrari faria só uma parada, pelo fato de que ontem os dois carros da Ferrari eram muito rápidos no primeiro setor, que é um setor de subida. Então eles não teriam como estar tão pesados e fazendo bons trechos na subida. O problema foi realmente o pneu. Mas fica claro, evidente, já me parecia claro desde ontem, você não pode afirmar alguma coisa, tem que esperar a partir do momento que os pilotos estão falando. Só que na Fórmula 1 hoje, existe um serviço tão desenvolvido quanto a tecnologia, que é o serviço de desinformação. E faz-se necessário não deixar os outros andarem. Olha o Schumacher, 1:14.7, e agora ele vai pro boxe. O que foi isso? A volta anterior dele. É assim que se ganha a corrida, amigo. A corrida é ganha na hora que você tem a chance. Só que ele saiu, quando ele fez essa volta de 1:14.7, ele tira ali a sobreviseira. Viu ele tirando a sobreviseira? Você tem a viseira e depois tem várias películas assim, que à medida que elas vão sujando, o piloto vai tirando para poder enxergar direito. Ficou claro ali que ele tirou a sobreviseira. É assim, a briga que ele teve ali, como ele segurou para ficar dentro da faixa amarela. É assim que se ganha uma corrida. E ganhou ali a posição, olha. Olha lá, ganhou a posição do Ralf. Não vai dar para chegar lá na frente, não vai dar para chegar no Montoya e não vai dar para chegar no Raikkonen, mas já deu para chegar no Ralf. Esse é um cidadão chamado Michael Schumacher. Daí é que ele faz a diferença. Teve uma única volta para fazer a diferença, porque no resto ele pegou tráfego. E nessa volta que ele teve, ele faz a diferença. Por isso o homem é tantas vezes campeão do mundo. A ponto de virar meio segundo abaixo da pole position. Ele precisou fazer isso, porque o tráfego pode ter atrapalhado toda a estratégia. Poderia até dar certo para a Ferrari. Agora o tráfego atrapalhou bastante. De qualquer forma, o pit stop da Ferrari foi mais longo que o das outras. Questão de 1 segundo, não é muita diferença. Ele vai fazer as pernas serão maiores e a última será mais curta, teoricamente isso. Ele parou 3, 4 voltas depois, para 3, 4 voltas depois e faz uma última perna mais curta. Então Montoya é o líder. O segundo é Kimi Raikkonen. O terceiro é Michael Schumacher. O quarto é Ralf Schumacher. O quinto é o Trulli. O sexto é o Coulthard. O sétimo é o Alonso e o oitavo é Barrichello. As posições estão ali. Alterações. O Coulthard levou vantagem em cima do Alonso e o Schumacher levou vantagem em cima do Trulli. O Rubinho permaneceu na dele e o Cristiano da Mata também permanece na dele na 10ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Agora é impressionante você andar na casa de 1:14.7. Olha o Patrick Head olhando ali, dizendo que será que aconteceu com o Ralf, estava com a corrida tão boa para ele. E o Ralf caiu ali para a 4ª posição. 1:14.7. A pole position foi 4 km por hora. Na classificação, o máximo que se conseguiu foi 292. Montoya, Raikkonen, Schumacher, Ralf Schumacher. São os 4 primeiros. Trulli é o quinto, Coulthard é o sexto, Alonso é o sétimo e Barrichello é o oitavo. Cristiano da Mata permanece na 10ª posição. Está atrás do Villeneuve, que é o 9º. E ele vem 4 segundos, ponto 3 atrás do Villeneuve e permanece à frente do Fisichella. 1.9 à frente do Fisichella. Agora a corrida começa a apertar mais, porque agora os pilotos começam a forçar aqueles que estão na frente, que é o que vai acontecer aí com o Coulthard em relação ao Trulli. Provável até, Galvão, que eles tenham no pit stop mudado um pouquinho a asa do carro do Coulthard para andar assim, porque ele está com o tanque cheio, né? Ele acabou de... Cheio não, mas ele acabou de fazer um pit stop, então ele tem que estar com uma boa quantidade de gasolina. Para estar andando a 300 km por hora, quando na classificação virou a 290, eles podem ter mexido um pouco na asa ali para ele ganhar velocidade, para tentar ultrapassar. E pode ser uma opção dele, né? Você vê a McLaren acompanhando ali atentamente. O Adrian Newey ali. Acompanhando atentamente a performance do Coulthard. E tenta se aproximar do Trulli. O Trulli é o quinto colocado, o Coulthard é o sexto colocado. O Montoya vai na liderança. O Montoya já mostrou muito apetite para a corrida desde a largada, quando ele fez a ultrapassagem em cima do Raikkonen. E depois quando tentou assumir a liderança na relargada.
Aí você está vendo Olivier Panis. Como a gente falou aqui, algumas vezes o Cristiano da Mata permanece na 10ª posição. Disse agora há pouco que ele está em 10º, 5 segundos atrás do Villeneuve. Estava 1 segundo e 9 na frente do Fisichella, agora está 2 segundos e 1 na frente do Fisichella. Está até andando mais rápido que o Fisichella. Ó, tá vendo? O Panis é para uma parada na corrida. Esse sem dúvida nenhuma. Parou com 35 e pôs 12.7 ali. O 12.7 no pit stop. O Panis ficou bem para trás. E ficava meio claro que existia uma diferença muito grande. A partir do momento que o da Mata virou um 16.744, fez o 10º tempo. E o Panis virou um 17.464. Ele foi 8 décimos mais lento do que o Cristiano na volta. Montoya, Raikkonen, Schumacher e Ralf Schumacher, Trulli, Coulthard, Alonso e Barrichello, os 8 primeiros. Cristiano da Mata é o 10º, Pisonia. O Pisonia largou na 13ª posição, caiu para 14º na largada, vinha na balada, vinha na dele, mas o motor simplesmente apagou. E depois chega a informação do João Pedro também, que também apagou o motor do carro do Mark Webber. Aí você vê a vantagem do Trulli para o Coulthard, do Coulthard para o Alonso. E você vê o Flávio Briatore ali. Fica ali no controle de tudo ali, o diretor esportivo da Renault. Você entendeu que seria? Ele seria o caso, o Jean Todt da Ferrari, que comanda todo o processo da equipe. Não tem nada a ver com a parte de engenharia de carro, de projetista, de nada disso. E com uma atividade paralela ali, já que ele exerce a profissão de empresário de pilotos, e coincidentemente, quer dizer, coincidência entre aspas, o Trulli e o Alonso, os 2 pilotos da equipe Renault, são pilotos dele. Administrados por ele, carreira administrada por ele. Só vai levar para lá piloto dele. Olha, aliás, o Trulli e o Alonso, a Renault está bem na corrida, mas um pouquinho distante daquilo que o Mike Gascoigne, o engenheiro-chefe, previu para essa corrida, que seria uma dobradinha da equipe. Eles podem até fazer uma dobradinha, de repente eles fazem 6º e 7º, não deixa de ser uma dobradinha. Chegam ali um na 6ª e outro na 7ª posição. Acho que ele não explicou direito, não falou se era 1º e 2º. Nesse momento não está dando não, porque o Trulli está em 5º, o Alonso está em 7º, o Coulthard está ali no meio dos dois. Vamos esperar para ver o que acontece. Então, assim como tem o Flávio Briatore na Renault, como tem o Jean Todt na Ferrari, o Ron Dennis é que cumpre esse papel de dirigir tudo ali na McLaren. Só que ele é sócio da McLaren, o Ron Dennis. Aí você vai com a câmera colocada no carro, no Renault do Trulli, mostrando o Coulthard ali atrás. Porque ele deu uma escapadinha em relação ao Coulthard ali na rascasse. Ele fez melhor a rascasse do que o Coulthard. E ele vem acelerando na reta. E aí você já tem a imagem normal aí dos dois contornando a Sandevot para fazer a subida. Em direção ao cassino nas ruas de Monte Carlo, Grande Prêmio de Mônaco. Passando da volta de número 38, num total de 78 voltas. Hoje às 2:45 da tarde, meu amigo Fausto Silva comanda um show de atrações no Domingão do Faustão. Fausto Silva vem 2:45 da tarde. Depois ele dá uma parada, que às 4 da tarde vem o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que os líderes conseguiram vitórias importantes ontem. O Cruzeiro ganhou, o Inter também ganhou. Um foi para 24 pontos, outro foi para 22. E depois atrás deles vem Santos e São Paulo, que se enfrentam hoje na Vila Belmiro. Os dois têm 18 pontos. É vantagem de qualquer jeito para o Cruzeiro e para o Inter, que já cumpriram o papel deles, já fizeram a lição de casa. E o que pode acontecer? No empate, os dois indo para 19. O Cruzeiro abriria 5 pontos. Na vitória de um dos dois iria para 21, ficaria próximo ali. Porque o Cruzeiro tem 24, o Inter tem 22, mas o outro já cai aqui para 18. São vários jogos importantes hoje no Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde, depois terminadas as emoções do futebol, Fausto Silva volta para agitar mais no Domingão do Faustão. Agora há pouco a gente viu um lance curioso da corrida. Aí o Ralf Firman
saindo de lado para permitir a ultrapassagem do Trulli e do Coulthard, só que chegou a chicane. Então ele cortou a chicane de propósito, mas sem o objetivo de tirar vantagem, e sim de não atrapalhar o Alonso, que também vinha. Então tudo isso tem que ser analisado aí pelos comissários. Aí é uma questão de bom senso, né? Aí não tem cabimento uma punição ali. E veja aí o Coulthard sempre tentando. Na imagem você consegue ver os três, aí o Trulli, aí o Coulthard, aí o Alonso, e aí aparece o Rubinho. Piscou ali, de novo piscou ali a imagem do carro do Rubinho, que é o 8º colocado. Depois ele tem muita vantagem para o 9º colocado, que é o Villeneuve. Chega a 33 segundos a vantagem que o Rubinho tem para o Villeneuve, que tem 8 segundos e 4 de vantagem para o Cristiano da Mata, que é o 10º. Que depois tem 3 e 3 de vantagem para Fisichella. O Cristiano continua andando mais rápido que o Fisichella. O Cristiano virou 1:17.2, o Fisichella virou 1:17.4. E aí o Heidfeld já veio uma volta atrás. Numa corrida como esta de Mônaco, em que muita coisa acontece, não está longe a possibilidade de o Cristiano de novo marcar pontos. Ele que já fez 3 pontos na corrida da Áustria. E aí o retardatário abrindo o caminho. E o Coulthard vem de novo para cima do Trulli. Olha como ele chega ali no Lambs ali. Na curva do Lambs. A antiga Gary. Eles contornam o Lambs, vem para a entrada do túnel. Tome a aceleração do túnel. Uma parada para todo mundo aí que vem nas 8 primeiras posições. Olha, o Rubinho começou a balançar um pouco na curva, porque ele baixou muito o seu trem de corrida. Ele estava virando na casa de 17,5, 17,4, agora virou 16,6. Então ele está sentindo a possibilidade aí de alcançar o Alonso, ou deve estar próximo de um pit stop, não pode ser. É possibilidade mesmo de tentar ultrapassar na pista. Ele tem uma diferença, né? Que ele tem uma diferença para o Alonso. Ele estava a mais de 3 segundos do Alonso. Então é um momento que ele tem que apertar também para ficar pelo menos próximo do Alonso. E andando assim, ele andou no ritmo do Alonso. Porque o ritmo está sendo determinado pelo Trulli. O Trulli vira 1:16,54. O Coulthard vira 1:16. Olha, agora essa eu nunca vi. O Trulli virou 1:16,549. O Coulthard virou 1:16,549. Até no milésimo. Eles viraram igual. Essa eu nunca vi. Viraram igual até no milésimo. Mas o Coulthard está ali colado. Você vê o Alonso e o Rubinho agora vem chegando. O Trulli determina o ritmo. Como ele determinou o ritmo para o Schumacher, até que ele parasse. Enquanto isso, lá na frente, o Montoya andando 1:15.2. E o Raikkonen andando 1:15.5. E o Schumacher andando 1:16.2. Veja que o Schumacher, mesmo com a pista limpa ali à frente dele, ele foi tirado da cartola, realmente, aquela volta de 1:14.7. Ele foi tirado da cartola, porque lá na frente agora, a Williams do Montoya e a McLaren do Raikkonen continuam andando mais rápido que o Schumacher em ritmo de volta após volta. Em trem normal de corrida. Mas muito mais rápidos do que Trulli, Coulthard, Alonso e Barrichello. O Trulli, na realidade é o seguinte, o Trulli matou a corrida do Schumacher e agora está matando a corrida do Coulthard e do Rubinho. Se tem um vilão na história, tem um vilão na corrida é o Trulli. Ele ficou numa posição intermediária ali, conseguiu uma grande volta de classificação e depois matou a corrida do Schumacher e agora está matando a corrida do Coulthard. Montoya, Raikkonen, Schumacher, Ralf Schumacher, Trulli, Coulthard, Alonso e Barrichello são os 8 primeiros e Cristiano da Mata vem na 10ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Meriva, sempre pronto para o melhor. E veja lá, que o Ralf já se aproxima do Schumacher. Ó. Ele já está aí coladinho no Schumacher. Na volta anterior, o Schumacher virou 1:15.9, o Ralf virou 1:16.0. Ele está no ritmo do Schumacher. É aquela mesma história, Reginaldo. Esses dois vão no ritmo do carro que está na frente. É sempre determinado pelo carro que está na frente. E aí tem uma avenida ali atrás, né? Porque do Ralf pro Trulli, quando eu falo que o Trulli, a brincadeira dele ser o vilão, o Trulli já está 10,5 segundos atrás do Ralf.
Mas o ritmo do Trulli, o ritmo das Renaults, porque o Alonso está naquela balada também, é que está trazendo esse buracão na pista aí, evitando que o Coulthard e o Rubinho possam chegar nessas posições da frente. E o Trulli fez o seu pit stop na volta 27 e o Alonso na 29. A quantidade de combustível pelo tempo parado no box é para mais paradas ainda. Quer dizer, não teria como eles fazerem uma parada a menos do que os outros, embora estejam andando bem mais lentos. Agora nós vamos passando da metade da prova, 42 voltas, volta número 43, agora ele vai para a volta número 44. 43 voltas restando 35. A partir daí é que as coisas podem acontecer. Porque a partir daí os conjuntos estão mais desgastados. E aí que o piloto costuma dar uma escorregadinha. E aí, Mônaco, você deu uma escorregadinha, bate o bico ali, bate a roda no guarda-reio, já foi a suspensão dianteira, já está fora. Aí começam a surgir os problemas. Você começa a ter problemas mecânicos e problemas de condução. Normal, historicamente, Reginaldo, é assim no Grande Prêmio de Mônaco. Quer dizer, a partir de agora é que as coisas começam a acontecer. E a partir de agora é que vale muito você botar pressão no carro que está na frente. Você forçar o carro que está na frente, você tendo um carro mais equilibrado atrás. E o Montoya aqui no ano passado largou na pole, mas perdeu a corrida logo na tomada da primeira chicane ali, perdeu para o Coulthard e o Coulthard acabou vencendo. Agora tem uma grande chance nas mãos aí. Claro que vai depender da estratégia. Eu não sei quando ele vai parar. Ele parou na volta 23 e ficou 8 segundos no box. Quer dizer, ele deve ter. Nós estamos na volta 43. Ele deve estar muito próximo de uma nova parada aí. Talvez umas 3 ou 4 voltas. É só a gente ver o seguinte. Você que anota tudo aí. Em que volta parou o Montoya? Volta 23. Em que volta parou o Raikkonen? O Raikkonen parou na volta 25. 25. Qual foi o tempo de parada do Montoya? Montoya 8.2 e o Raikkonen 8.9. Então, não tem diferença. Eles podem parar com 2 voltas de diferença. Teoricamente, param para colocar a mesma quantidade de combustível. Colocaram a mesma quantidade de combustível. Ou coisa muito parecida. Vai depender exatamente daquelas 2 voltas antes da parada de cada um. Ali é que eles vão decidir. Só que a vantagem do Montoya agora é de 3.8 em relação ao Raikkonen. Ele está com toda essa vantagem. Nas 2 voltas anteriores à parada, que a parada deles não deve ficar muito longe uma da outra, a capacidade de cada um andar mais rápido ali. Foi a segunda parada do Nick Heidfeld, que tem a 12ª posição. Aí você vê como o Coulthard está ali atrás do Trulli, como o Alonso acompanha e o Rubinho não chega. E você vê que o Rubinho não consegue chegar ali, ó. O ritmo é determinado pelo Trulli, virando 1:17.1. O Coulthard virou 1:16.8. Colou ali. O Alonso virou 16.2. E o Rubinho virou também ali atrás 1:16.2. Quer dizer, andou rápido. Alonso e Barrichello que andaram mais rápido agora. O Trulli é o mais lento dos 4. Fica claro pela cronometragem que o Trulli é o mais lento dos 4 ali. E aí agora você vai de McLaren. De novo aparecendo aí o comando ali da Renault, depois o comando da McLaren. E o Rubinho aparecendo ali agora, dando uma escorregadinha ali na Sandevote. Nós vamos para 46 voltas. Sempre com Montoya, Raikkonen, Schumacher, Ralf Schumacher, Trulli, Coulthard, Alonso, Barrichello. A 9ª posição é do Villeneuve, o 10º é Cristiano D'Amato, o 11º é Fisichella, o 12º é o Firman, o 13º é Heidfeld com 2 paradas e o 14º Olivier Panis, que demorou para parar e passou uma semana botando combustível. Esse pode tentar alguma coisa, mas nesse momento ele tem 2 voltas atrás, ele está 1 volta atrás do Heidfeld, que é o 13º. E o Heidfeld está 5 segundos atrás do Firman, tudo bem. Só que o Firman já está 37 segundos atrás do Fisichella. Não vai resolver muito essa estratégia da Toyota Companhia, porque ele tem uma semana de desvantagem. Por exemplo, em relação ao companheiro dele, que é o Cristiano D'Amato. Tá vendo só? O Cristiano tem 4 segundos de vantagem para o Fisichella, que tem 37 de vantagem para o Firman. Só aí já são 41. Com mais 12 para o Heidfeld, já são 53. Com mais do que se possa ter em relação ao Paris, que está com uma volta de diferença, não aparece tempo, é muita distância.
O Raikkonen resolveu andar. Virou o tempo que o Schumacher tinha virado, aquele 14,7. Tá na hora de começar a resolver a corrida. Mas veja que o Montoya também virou um 15,1. Repetiu aquele 15,1. O Montoya repetiu aquele 15,1 e o Raikkonen fez 14,7. 4 décimos é exatamente a diferença que separa os dois. Exatamente a diferença que separa os dois. 3,9 é a diferença do Montoya para o Raikkonen. Depois desta volta rápida do Raikkonen. Então ele foi 4 décimos mais rápido, exatamente a diferença que separa os dois. As equipes não estão prontas ali para uma parada nova. Mas agora os dois vão começar a decidir a corrida, hein? Montoya e Raikkonen vão começar a decidir a corrida agora. Isso depois de 47 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. E aí você vê o Coulthard que continua na batalha dele, ele tentando se aproximar do Trulli. Eles fizeram tanta reforma, podiam fazer um pontinho de ultrapassagem, né? Um lugarzinho só para passar, e Mônaco seria perfeito. Aí seria irrepreensível. Um lugar onde pelo menos pudesse tentar a ultrapassagem. Villeneuve da Mata Fisichella, firma Heidfeld. E Panis, diga lá. Galvão, eu estava fazendo umas contas aqui, já que você falou em mudanças aí do circuito, também a mudança do campeonato, do sistema de pontuação, para provar como deixou o campeonato mais embolado. Eu estava fazendo contas com o sistema anterior e com esse agora. Se com esse, nesse momento agora da prova, terminasse, estaríamos com 48 pontos para o Kimi Raikkonen, 44 para o Michael Schumacher, 27 para o Rubinho, 27 para o Alonso, 26 para o Schumacher, 25 para o Ralf e 25 para o Montoya. Ou seja, tudo embolado. E o Raikkonen com 4 pontos em vantagem em relação ao Michael Schumacher. Se fosse pelo antigo, estaria 38 a 38. Os dois empatados em primeiro lugar. Ou seja, foi mesmo para tentar diminuir um pouco a supremacia do Michael Schumacher, essa mudança na pontuação. Basicamente, João, desvalorizou a vitória. Na realidade é isso. É verdade. A alteração anterior, quando se dava 9 pontos para o vencedor e 6 pontos para o segundo, depois eles aumentaram para 10 pontos para o vencedor, deixando 6 para o segundo. Passando a diferença de 3 para 4 pontos. Agora eles diminuíram bruscamente, violentamente, de 4 para 2. Na realidade, o que se fez foi desvalorizar a vitória. Que na teoria não é justo, né? A vitória é sempre a vitória, é o objetivo principal. Mas ficaram pensando no campeonato. Tá aí, o que se eles estariam empatados tem 4 pontos. Montoya no box, amigos. Aí é que eu dizia que se começa a decidir a corrida. 6,7. Será que é isso? Será que é só isso? Ou como a televisão não mostrou, será que eles demoraram para disparar o cronômetro? Não é uma coisa assim, absolutamente confiável, não. Aí volta o Montoya. De qualquer forma, eles não param mais. Você tem um sensor, né? E não é disparar o cronômetro, você tem um sensor, mas... O sensor, ele existe para cronometragem da corrida. Será que é exatamente isso que mostra ali na imagem? Teoricamente, olha o Raikkonen, 14.545. Teoricamente é isso, né? O sensor. Só que às vezes a gente vê o carro se mexendo já e o cronômetro não parando. Olha aí, Galvão, como o Montoya fez o seu pit stop, o Raikkonen ficou ali livrinho, andando, baixando a bota para fazer o seu pit stop e tentar o seu melhor resultado na corrida. Aí, ruim para o Michael Schumacher. 1,14.545. A vantagem do Raikkonen para o Schumacher é 16,5. E lá vai ele. Schumacher não tem em relação chance. ao campeonato. O campeonato. E lá vem ele. O Schumacher, quando ficou atrás do Trulli, acabou a corrida para ele. A não ser que os dois venham a ter algum problema ali na frente. Vamos ver agora como é que o Raikkonen se comporta também nessa volta. Se ele já vai para o box nessa volta. Ele parou 2 voltas depois do que o Montoya na primeira parada, no primeiro pit stop dos dois. Mas ele andou rápido demais. O Montoya tentou ser rápido, andou só na casa de 1,15,1. Ele já andou
Agora 1:14.8. Aí o Cristiano da Mata faz a segunda parada dele. Galvão, eu tô com o Pisoni. Um minutinho só. Um minuto só, por favor, peço uma paciência pro Pisoni, porque agora pode estar sendo decidida a corrida. O Montoya está na pista. E nós vamos ver o Raikkonen o que faz. Se ele vai pro box agora. O Montoya sabe que tem que andar rápido, mesmo com os pneus mais frios. Porque os pilotos sabem que mesmo não estando no mesmo posicionamento na pista, mesmo não estando disputando a posição fisicamente ali na pista, eles estão decidindo a corrida agora. Para ver quem é que volta na frente. Você vai vendo o Montoya que vai pegar o tráfego por ali. Ainda tem esse tráfego que ele vai pegar. Por enquanto ainda não perdeu tempo, mas a partir de agora vai começar a perder. Enquanto isso o Raikkonen está lá sentando a bota. Andando sempre abaixo de 1:15. A TV responsável pela geração fica aí com a imagem do Montoya. Quando nesse momento o fundamental seria ter a imagem do Raikkonen. Para ver o momento de parada do Raikkonen. O Montoya faz a ultrapassagem ali. E por enquanto nada do Raikkonen. Vamos lá com o Antônio Pisoni. Agora vamos ouvir o Antônio Pisoni. A gente estava acabando de dar uma entrevista em inglês. Antônio, o que finalmente aconteceu com o seu carro? Parece que ele simplesmente pifou. Foi algum problema eletrônico, a equipe não teria tido o mesmo problema que você, o Nath Sidur que disse, mas parece que não foi isso também. Não, eu não sei exatamente o que aconteceu com o carro do Mark, mas eu sei que não foi um problema eletrônico, foi um problema no motor. O motor não chegou a quebrar, mas se ele continuasse na pista, com certeza não ia durar muito também. Obrigado, você está vendo aí a diferença? No Raikkonen 14.7, 14.8, sempre andando abaixo de 15. Ele que vai parar daqui a pouco, sempre fazendo as voltas abaixo de 15. Aproveitando bem a pista, hein? Na primeira parada do Montoya foi na 23, a dele na 25. Com uma diferença de apenas 7 décimos de parada. O Kimi a mais do que o Montoya, quer dizer, um pouquinho mais de gasolina, mas está aproveitando o que pode. Aí você vê o Schumacher com 3.919 de vantagem para o Montoya, que quer dizer que o Schumacher vai parar para fazer o segundo reabastecimento dele, o segundo pit dele. E vamos ficar sempre esperando, deve estar para parar já o Kimi Raikkonen. Olha como fritou ali o dianteiro esquerdo, travou a roda dianteira esquerda, o Ralf. Olha só, ele chegou na rascaça, ele parou, teve que engatar uma resinha para voltar. Olha, não bateu porque esse carro freia muito. Ele chegou ali, aquilo que eu dizia, esse é o momento em que as coisas podem acontecer. Começa a acontecer, começa a falhar um freio. Olha ele aí. Olha o Raikkonen no box. Quem é que vai ficar de olho na pista aí para mim? Quem é que vai ficar de olho para ver quem é que volta na frente? Se é o Raikkonen ou se é o Montoya? Vamos ver quem é que fica na frente aí, o Raikkonen ou o Montoya? Aí você vai vendo como vai voltando ali o Raikkonen. Cadê o Montoya? Longe assim não podia estar. Longe assim não podia estar. Teoricamente ele tem que estar na frente. Teoricamente ele tem que estar na frente. Vantagem na corrida. Na briga do Raikkonen com o Montoya. E aí você vê a Renault aí. Eles vão livrar o caminho para o Coulthard finalmente. O Schumacher, nesse momento, tem a ponta. Agora é a vez do Schumacher andar ali alucinadamente. Nesse momento ele tem a ponta. Porque ele ainda não parou contra as paradas do Montoya e do Raikkonen. Você se lembra que o Raikkonen fez 4 voltas abaixo. O Montoya virou um 17.3 e o Raikkonen agora um 17.4, mas é volta de retorno ali. E o Schumacher fica na ponta. Vamos ver o tempo do Schumacher. O Schumacher agora garante um lugar no pódio, desde que tudo aconteça normalmente na sequência da corrida. E depois ainda tem Trulli, tem Coulthard, Alonso e Barrichello. Cristiano da Mata fez a segunda parada dele. Ainda não fez a parada do Fisichella, por isso ele está na frente ali do Cristiano da Mata. Aí você vai vendo o Villeneuve no box. Villeneuve no box, Villeneuve que nesse momento tinha a 9ª posição na corrida.
Aí vai o Villeneuve voltando para a pista dentro daquele limite da linha amarela por ali. Olha como ele voltou no bolo, amigo. Olha como ele voltou no bolo, no meio do Trulli, do Coulthard, do Alonso. Todo mundo brigando por posições, ele voltou ali no meio do bolo. Nesta terça, depois de Aí você vê o Trulli, você vai vendo o Coulthard e sobrou para o Alonso, que o Fisichella ficou por ali tomando a bandeira azul. Ele tinha que ter facilitado mais a vida desses carros que vem aí à frente. O Schumacher virando várias vezes seguidas na casa de 1,14. Em volta, atrás de volta. É o Schumacher virando 14,8. Ele vai tentar usar o máximo que ele pode ali. Agora ele fez a melhor primeira parcial da prova até agora, o Schumacher. Vamos ver que tempo que ele vai arrumar o Schumacher agora. O Rubens Barrichello virou agora 1,15,4, melhor volta dele na prova, mas tá muito alto. Vamos ver quem sai na frente aí. O Coulthard resolveu entrar junto. Não estava resolvendo, ele resolveu entrar junto e ficou atrás do Trulli. Olha, não sei se foi a melhor tática, Reginaldo, porque ele estava na cara que ele tinha mais carro. Se ele parou uma volta depois, ele podia fazer nessa volta a diferença necessária para parar e voltar na frente do Trulli. No que ele entrou na mesma volta do Trulli, ele continuou aí atrás. Agora, amigo, só se botar o Trulli para fora. A equipe resolveu não mudar os cálculos, porque eles pararam juntos, exatamente juntos na volta 27 e exatamente juntos na volta 56. Ele tem que parar, ele tinha que parar também para saber se tem combustível, né? Se não está no gargalo, no limite, né? Porque a lógica dizia que ele tinha que parar uma volta atrás, porque ele tinha condições de fazer uma volta aí meio segundo mais rápido e garantir o retorno na frente do Trulli. Vamos ver o Rubinho o que faz agora. Isso pode servir para o Rubinho. Vamos ver o tempo que o Rubinho faz. Ele pegou tráfego ali, virou um 18,3. Schumacher virou um 15,1, Montoya um 16,1, o Raikkonen um 15,8. O Alonso e o Rubinho viraram um 18,1. O Alonso e um 18,3 o Rubinho. Os dois seguramente pegaram o tráfego. Quer dizer, agora que o Rubinho tem que tentar. Agora, nesse momento. Se ele demorar um pouquinho mais na pista, o Alonso parando, se ele tiver como demorar um pouquinho mais na pista, ele pode ganhar todas essas posições aí. Dependendo da performance dele na pista. Ele tinha acabado de fazer a melhor volta dele na corrida com um 15,4 e agora virou um 18,3. É uma briga na pista e uma briga no campeonato, que o Rubinho está um ponto à frente exatamente depois da última corrida que ele passou o Alonso. E que hora que o Schumacher vai parar? 57 voltas completadas e que horas que o Schumacher vai parar? Voltou na dele o Trulli ali, né? Até porque ele tem que voltar para aquela faixa que é tão estreito o box. Em Mônaco, se ele ficar pela faixa de dentro, ele sai atropelando todas as outras equipes que tiveram ali na frente. Ele andou e veio para o posicionamento dele de saída do box. Schumacher um 15,3 essa volta. E horas que vai parar o Schumacher? E a diferença do Montoya para o Raikkonen é de 1,5 segundos. E o Schumacher leva só 10 segundos de vantagem para o Montoya, tendo que fazer a parada dele. Isso é o que ele tem que fazer, a parada dele. Ele tem tempo suficiente em relação ao Alonso, que também não parou. Olha a Ferrari prontinha aí. Lembrando sempre que foi o Rubinho que parou primeiro. Foi o Rubinho que parou primeiro. Fisichella fez ali o pit stop dele. O Alonso fez 1,15,3 e o Rubinho fez 1,15,6. Ele não está realmente conseguindo andar rápido, o Rubinho, e não vai poder aproveitar essas voltas que ele teve ali para poder fazer a diferença. E agora eles mudaram, hein? Essa coisa que a Ferrari é muito mais ligeira do que os outros, né? O Schumacher agora vai para o boxe e o Rubinho parou antes do Schumacher na primeira parada. Agora o Schumacher é que para antes do Rubinho. Volta 58, restando 20 voltas, 6,9 de combustível para ir até o final. Não teve mágica, não teve mistério, não teve nada. Ele está aí ganhando 2 posições porque o homem anda demais. Na hora que ficou ali com pista livre, ele andou. Veja como o Rubinho passa ali na frente dele agora. Você vê como o Rubinho passou na frente dele agora com a diferença de uma parada entre os dois.
Ele ganha 2 posições, Reginaldo, largou em quinto e tem tudo para chegar em terceiro e ir para o pódio, exatamente na capacidade dele de aproveitar os momentos cruciais da corrida. Todos os momentos que ele teve, ele aproveitou muito bem. E aí vai atrás de um pódio, ainda que fique atrás do Raikkonen, vai sair atrás do Raikkonen no campeonato, é uma coisa que não esperava, né? Ninguém esperava depois da 7ª corrida, também não acabou, né? Não vamos falar antes da hora. Mas ninguém esperava isso, mas enfim, tem campo pela frente aí com esse carro que ele chama de obra-prima, essa F2003, tem campo para recuperar. E olha só o que eles estão perto, os dois aí, o Montoya e o Raikkonen. Olha o que eles estão perto, um é primeiro, outro é segundo. Um é primeiro, outro é segundo. E eles estão pertinho e tem 20 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. E aí você vai vendo Montoya e Raikkonen. E você vai vendo o Rubinho. Aí a parada do Rubinho. Combustível, tudo bem, tiraram, vai para a pista Barrichello. Será que dá para ele voltar na frente do Alonso? Porque o Alonso não parou, o Alonso vai parar depois. Ele tem que voltar andando agora. Aí não pode, porque aí tem limite de velocidade. E aí ele vai ter que permanecer dentro daquela faixa amarela ali. Segurou para não sair da faixa amarela. Faz o controle passando de votos. E vai voltando à pista. E o Alonso não parou. O Alonso não parou. Nesse momento o Schumacher está atrás ali do Alonso, porque o Alonso não parou. O Alonso vai ter que parar daqui a pouquinho. Nós temos 60 de 78 voltas. As estratégias um pouco diferentes em relação à parada na pista. Mas isso em Mônaco não dá toda essa vantagem em função do tráfego. Sim, aquelas duas, sempre, repito, 2, 3 voltas que antecedem a parada do carro. A gente tem a impressão, corrida atrás de corrida, a gente tem a impressão que a Ferrari consome um pouco mais de gasolina mesmo. Você vê, o Barrichello parou no primeiro pit stop, uma volta depois do Alonso. Agora ele já parou, o Alonso só vem agora. Ou seja, 2 voltas de diferença. 2 voltas de diferença. Precisa ver o tempo, o tanto de combustível que foi colocado, né? Exatamente o tanto de combustível que foi colocado. Aí veja o Alonso. 6.2. Aí vai voltando o Alonso. Você vê que ele vai voltar e a briga dele era com o Barrichello. Voltou, quase que ele sai ali. Quase que ele sai para tomar uma punição. É o desespero para permanecer na frente do Barrichello. Tá voltando, vai voltando o Alonso. Já veio para a pista e o Rubinho apareceu ali atrás. Sem a possibilidade. Sem a possibilidade de recuperar a posição. Então Montoya é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, Schumacher é o terceiro. O Cristiano da Mata permanece na 10ª posição. O Alonso que pode ter se dado bem na frente do Coulthard e do Trulli, hein? Também com 6.2 de boxe, né? E as voltas anteriores que fez. Cumpriu o papel dele direitinho. Foi extremamente competente o Alonso. Olha aí, te respondendo, Galvão, aquele primeiro pit stop. O Rubinho ficou mais tempo do que o Alonso. Quer dizer, se tudo funcionou direito, ele ainda saiu com mais gasolina que o Alonso. Então consome mais, realmente. Isso aí com 61 voltas. Aí o Ron Dennis. E aí você vai vendo o Kimi Raikkonen, o líder do campeonato. E na frente dele, logo na frente dele ali, o Montoya. Juan Pablo Montoya. E vai cada vez mais conquistando fãs pelo mundo inteiro, pela forma arrojada. O colombiano Juan Pablo Montoya. E apesar disso, até agora tem uma vitória apenas na Fórmula 1. Tá tentando chegar na segunda aí, naquela que consagra realmente, que é o Grande Prêmio de Mônaco. Tem uma vitória e 10 poles, né? O que mostra bem o que ele é, né? Anda rápido demais e ainda não aprendeu a controlar durante a corrida. Ainda não achou o ponto exato de corrida. Vamos ver se ele acha hoje aí. É bom até para deixar o campeonato mais embolado ainda, né? Evitar esses 2 pontos a mais do Raikkonen. E nesse momento o Raikkonen está fazendo 8 pontos e o Schumacher está fazendo 4 pontos. Ou 6 pontos, perdão. O Raikkonen iria aí nesse momento para 48 pontos e o Schumacher para 44. O Montoya que está muito atrás e que precisaria desses 10. O Montoya e o Raikkonen. Os dois têm 40 grandes prêmios disputados. Este é o 41º. Cada um tem uma vitória.
a diferença está realmente nas poles. O Montoya tem 10 e o Kimi nenhuma. O Alonso está pertinho do Ralf, depois daquele erro que o Ralf deu ali da freada da Rascasse. Teve que engatar uma ré ali e voltar. O Alonso está pertinho do Ralf. Nesse momento, o Ralf com quarto lugar marcaria 4 pontos. 4 pontos, ele iria para 24 pontos. E se ganhar o Montoya com 15 pontos, vai para 25. Ele passa o companheiro dele. Teria a chance de passar um ponto na frente do Ralf Schumacher, ficando 25 contra 24. Aí o Montoya, olha o ritmo que eles estão andando ali. E não tem refresco, não. Volta anterior, o Montoya virou um 16.7 e o Raikkonen virou um 16.3. Está mais rápido o Raikkonen, está mais rápido. Chegar, chegou. Mas em Mônaco, mais do que em qualquer outro lugar, chegar uma coisa, passar é outra. O Kimi Raikkonen tem, sem dúvida, um carro mais equilibrado. É o equilíbrio da McLaren que faz diferença em Mônaco. E o Montoya está mais na base do braço, mais na base a equipe arriscou tudo na classificação, para arriscar também na corrida. Está bem por enquanto, vamos ver se ele consegue manter essa posição. Difícil passar, mas o Raikkonen tem mais carro. Mas é bom lembrar uma coisa, a equipe arriscou tudo na estratégia de classificação, mas se ele ganhar a corrida, ganhou ele. Porque ele largou em terceiro e o Raikkonen em segundo, e quem passou o Raikkonen na freada da Sandevot foi ele, na largada. Essa diferença que tem aí vem lá da primeira curva da corrida, quando o Montoya fez a ultrapassagem em cima do Raikkonen na freada da Sandevot. Veja a coincidência, veja como hoje pode ser o dia do Montoya. No ano passado aconteceu exatamente o inverso. Ele foi superado pela McLaren na largada na chicane da Sandevot, na época pelo Kuta. Né? O Ralf manteve a ponta e você se lembra que o Montoya foi para cima do Raikkonen na freada da Sandevot. Conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Kimi Raikkonen. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Nós vamos com 65 voltas de um total de 78 no Grande Prêmio de Mônaco. É o carro do Villeneuve. É o carro do Villeneuve. Isso significa uma posição para o Cristiano da Mata. Ele foi ali para aquela área de escape que tem exatamente na chincana do Porto ali. Também tem isso, então tá na hora de acontecerem essas coisas típicas aí de Mônaco. E o Cristiano vai ganhando posições. E do lado de lá da rua onde ele parou ali, quando ele sai do porto, tem a chicane, tem aquela uma rua ali onde tem uma série de restaurantes, com as varandinhas ali na frente, que as pessoas ficam ali ocupando as mesas. E o Villeneuve então vai parar o carro bem pertinho de onde o pessoal está ali, tomando uma zinha ali e vendo a corrida. E aí você vai de carona com o Raikkonen, você vai de McLaren. Agora já tem aí retardatário ali na frente, o Heidfeld, que está na frente do Montoya. Ele vai contornar a Rascasse ali atrás. Já contorna a Rascasse. Com isso, o Raikkonen vai tentar se aproximar mais ainda, mas já abriu o Heidfeld. E o Montoya já vai. O Heidfeld fica na linha de fora também para a passagem do Raikkonen. E aí eles completam mais uma volta. São 12 voltas para o final. Tem muita coisa ainda que pode acontecer. Não há praticamente diferença entre eles. O Schumacher vem aí 8.8 atrás do Raikkonen. E com 18 segundos de vantagem para Ralf Schumacher, que é o quarto. Que tem 3 segundos de vantagem para o Alonso, que é o quinto. Que tem 1,8 de vantagem para o Trulli, que é o sexto, que leva nada de vantagem. 7 décimos de vantagem. O Trulli para o Coulter e depois Rubens Barrichello vem 2.2 ali atrás do Coulter. E o Cristiano da Mata é o nono. Faltando ali uma posição para que ele possa entrar na zona de pontuação. Para tentar mais um pontinho aí. Para a equipe Toyota, que tem exatamente os 3 pontos que ele conquistou em Barcelona. O que está valendo aí para essa liderança do Montoya é exatamente aquelas voltas que ele deu bastante rápido, e o pit stop que foi extraordinário, 6.7 o pit stop da Williams. É até muito pouca gasolina. Fazendo as contas, dá exatamente no limite para as 30 voltas a partir do momento em que ele entrou no pit stop, que foi na 48ª. E aí vem eles completando mais uma volta, são 11 voltas para o final. 11 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui.
Sim, viver sem fronteiras. E você vai vendo ali todo o trabalho ali do Montoya, a câmera colocada ao bordo, mostrando todo o trabalho do Montoya e o Kimi Räikkönen coladinho ali atrás dele. Vai tentando chegar à segunda vitória da carreira o colombiano Juan Pablo Montoya. Eles vêm pelo túnel, rasgando ali no túnel. 300.9 a velocidade do Räikkönen. 298 a velocidade maior do Montoya. Agora eles passaram a 295 e o Panis ficou ali abrindo passagem para os dois. E lá vão eles nos S's da piscina. Nesse momento os carros estão desgastados, os freios estão desgastados. O conjunto está no limite. E é preciso andar rápido e não pode dar refresco, porque virou um 16.1 o Montoya, virou um 16.3. O Räikkönen na volta anterior, sabe quanto virou o Schumacher? 1:15.1. Ele já está virando um segundo mais rápido que o primeiro colocado, que é o Montoya. Está 6.9 a diferença já. É o Schumacher tentando chegar nessa balada aí. Restando 11 voltas. Do jeito que ele está andando um segundo mais rápido por volta, ele vai chegar nos dois, hein? Ele faz a diferença. Ele vai chegar nos dois. Vai aparecer na foto, pelo menos. Na pior das hipóteses, ele aparece na foto da chegada. O quarto é o Ralf Schumacher, o Alonso é o quinto, o Trulli é o sexto, o Coulthard é o sétimo, o Barrichello é o oitavo. Cristiano da Mata tem a nona posição. Você vê no close ali na tomada da curva Mirabô, que o pneu do lado dianteiro direito, ele para, né? A roda para, chega a parar mesmo no momento da freada. E o asfalto naquele trecho, que é um asfalto novo, está muito melhor do que o anterior. Ali tinha muitas ondulações. Ainda tem, inclusive uma grande antes, que praticamente joga o carro do lado esquerdo para o lado direito da pista. É fantástica, a corrida de Mônaco é absolutamente fantástica. Como é que depois de 1h e 40 minutos de corrida, os pilotos vêm nesse ritmo e continuam, o que eu venho dizendo há 27 anos de Fórmula 1, eles vêm se esfregando no guarda-reio. E não tem outro jeito, se você quiser andar rápido, que não seja se esfregando no guarda-reio. É tão particular o circuito que até essa jogadinha lá, que é praticamente obrigatória. Daqui a pouco eles vão passar naquele trecho lá da descida, você vai ver, depois do cassino, em que o carro é jogado para o lado direito, até isso faz parte. Então o piloto, às vezes vai, exatamente aí, este momento. O piloto usa essa jogadinha até para entrar pelo lado de dentro se ele estiver sendo ameaçado. Se ele não está sendo, como foi o caso aí agora do Räikkönen, ele faz força para se manter do lado esquerdo, porque a tomada é melhor. Deu uma balançada de frente ali, o Montoya. E lá vem os dois para o túnel. Montoya é o primeiro, Räikkönen é o segundo. E o Schumacher estava a 6.9 atrás, agora ele está 5.9 atrás. E já tem uma conversa no X que a McLaren, então ela tem reclamado de coisa do motor, aquela história, para poder mexer depois que fica lá no berçário. Já há 3 corridas ela vem mostrando uma telemetria e vem mexendo nas válvulas de motor, e já parece que começa a existir o movimento das outras equipes de que a McLaren estaria dando um golpe nessa história aí. E olha o Schumacher, ó. Ele estava 6.9, já caiu para 5.9. Já vou dizer a diferença. Ele passou ali, vou esperar um pouquinho para... Olha lá, 5.2. Ele vem para sair na foto. Nós vamos para as voltas finais e ele vem para sair na foto. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Meriva, sempre pronto para o melhor. E lá vem o Schumi acelerando. Olha lá, o Luiz Antônio faz o bico dele ali. O francês que dirige a Ferrari. Você está vendo aí, esse é o Ralf, que é o quarto colocado. Nós vamos para a parte final da corrida. É o sujeito mais bicudo do mundo, né? Mas extremamente competente, né? Além de tudo, não é raros momentos de bom humor, mas não é normalmente um sujeito de bom humor, quer dizer, o bico aumenta. Aí o Montoya é o primeiro, o Räikkönen é o segundo.
Um 15.9 a volta do Montoya, um 15.7 a volta do Raikkonen, um 15.1 a volta do Schumacher. Um 15.7 a volta do Ralf Schumacher, um 16.1 a volta do Alonso, um 15.9 a volta do Trulli, um 15.6 a volta do Coulthard, um 16.7 a volta do Barrichello e um 17.6 a volta do Cristiano da Mata. E o Fisichella virou 17.2, é o 10º colocado, são os 10 primeiros. E nós vamos nos aproximando do final da prova. Menos de 7 voltas para o final. Aí a vantagem do Montoya para o Raikkonen. Já aparece, já está começando a aparecer na imagem o Schumacher. No contorno da Loves ali, ele já aparece na imagem. Aí vão eles para o túnel. De 5.9 caiu para 5.2. Vamos ver no final dessa volta qual é a vantagem que tem o Raikkonen ali para o Schumacher. Já está na foto ou não? Já vai começar a aparecer na foto. Era só o que ele queria? Acho que essa altura é o que ele quer fazer, né? Quer aparecer na foto, porque ultrapassar não vai. Só se ele decolar para passar por cima dos dois. Aí você vai vendo o Montoya e o Raikkonen ali atrás. E já vai começar a aparecer na foto o Schumacher. Aí você vai vendo ali na frente o Montoya completando a volta. O Raikkonen, que é o segundo colocado. Será que já vai ter imagem do Schumacher ali? O Montoya. E logo ali atrás, colado ali atrás dele, ali o Raikkonen. E o Schumacher vem tentando se aproximar. E eles vêm para completar a volta de número 73. Completando a volta de número 73, são 5 voltas para o final. 5 voltas para o final. Será que o Montoya sustenta ali na frente? Vem pressão do Raikkonen ali atrás. Olha o Schumacher aparecendo na foto ali. Aí já vem subindo também em direção ao Cassino Schumacher. Eles contornam ali a praça do Hotel de Paris, a praça do Cassino. Vão fazendo a Mirabeau. Contorna a Mirabeau e vem para Loves. Aí vem contornando a Loves e vem coladinho ali. O Raikkonen aparece, o Schumacher cada vez mais na foto. Em primeiro Montoya, em segundo Raikkonen, em terceiro Schumacher. Já vem no túnel, rasgando no túnel. Agora não tem refresco, amigo. São 5 voltas para o final. E cravo da direita. E vai buscar freio onde não tiver mais. E tem que andar no limite, porque o Raikkonen vem botando toda a pressão do mundo ali em cima do Montoya. Ele sabe que não tem chance de ultrapassagem, mas ele vem botando pressão para cima do Montoya. Eles vão contornando ali o oeste da piscina. O Montoya deu uma diminuída no ritmo. Fica um pouquinho mais seguro, um pouquinho, que fica mais sossegado, né? É, mas sempre tem aquele, principalmente em Mônaco, aquele perigo da desconcentração, né? Aí o Montoya completa mais uma volta e são 4 para o final. Passa Montoya, passa Raikkonen. O Schumacher, que estava 4.7 atrás, agora passa 4.0. Tá nervoso o Patrick Reed. Tá nervoso, tá angustiado ali. Ficou de costas para a pista. Ali é tem uma possibilidade de chuva responsável pelo carro e o Mário Teissen responsável pelo motor. Ele olhou para o céu, gente. Será que tem perspectiva de chuva? Fechou o tempo aí? Ou ele olhou para o céu pedindo ajuda? O tempo tá meio fechado aqui, tem umas nuvens estranhas, viu? As nuvens estranhas, mas eu acho que não vai dar tempo de chegar a chuva não, porque tem aquela famosa barreira, aquela montanha enorme aqui, onde se acumula a nuvem toda. Mas o vento já está bem mais frio, bem mais fresquinho. Aí o Coulthard em cima ali do Trulli. E nós vamos para as voltas finais. Montoya, Raikkonen, Schumacher, Ralf Schumacher, Alonso, Trulli, Coulthard e Barrichello. A 9ª posição é do Cristiano da Mata, cumprindo o papel dele, largando em 10º. Permanecendo em 10º, não perdeu posições, fez o papel dele na primeira corrida dele de Fórmula 1 em Mônaco. Tem futuro na Fórmula 1, Cristiano da Mata, não tenho dúvida nenhuma. Pisonia fica limitado pelas limitações, desculpe a redundância, no carro da Jaguar. Largou em 13º, o carro simplesmente apagou e ele abandonou a prova. 3 voltas para o final. E tome o Raikkonen para cima do Montoya. Olha o Schumacher na foto ali atrás. Aí vem o Montoya e o Raikkonen junto dele. Essa altura, imagina só como é que está o batimento do Montoya ali na frente, tentando se aproximar da segunda vitória. E uma vitória em Mônaco que é sempre consagradora. Que consagrou, por exemplo, o Gran Hill como Mr. Mônaco. E depois foi conhecer todas as vitórias de Ayrton Senna, o rei de Mônaco. 6 vitórias de Senna.
5 do Graham Hill e 5 do Schumacher. E o Schumacher já chegou a 5 vitórias. O mesmo número de vitórias do Graham Hill. Ayrton Senna, o grande, o histórico vencedor de Mônaco. 6 vitórias, sem contar aquela que ele estava 50 segundos na frente do Prost. Perdeu pressão de um pneu e bateu na entrada ali do túnel. 52 a 12 voltas do final. Seria a 7ª vitória. E aí seriam todas consecutivas. Aí seria uma coisa mais da fantástica, inesquecível carreira deste mágico Ayrton Senna. Aí completa a volta o Montoya. Traz com ele o Raikkonen. E o Schumacher cada vez mais na foto. Cadê o Schumacher? Já aparece ali o Schumacher. Ele já começa a ver os dois ali na frente. Está crescendo muito nessa foto. São 2 voltas para o final. Aí agora cada curva é importante. Vamos lá com cada curva do Montoya. Ele fez a Mirabeau e vem para Loves. Aí vai contornando a Loves. E o Schumacher vem ali cada vez mais próximo. A curva da antiga Gare. Da antiga estação. Aí eles entram pelo túnel, acelerando no túnel. E vão para a freada dali da chicane do Porto. Atenção das voltas finais, das últimas voltas, dos últimos metros dessa pista, né? Além de tudo, imagine para a equipe Williams, que não vence aí há 20 anos. 20 anos a Williams sem vitória em Mônaco, que está se aproximando. Vai ter festa na Williams. Será que vai? 1 volta e meia para o final. E quando tem festa na Williams, tem vinho do bom. Aí vem o Montoya em primeiro. Ele vai abrir a última volta e traz o Raikkonen com ele. E traz mais perto do que nunca o Raikkonen com ele. Vem o Schumacher e a volta final. Imagine a Colômbia nesse momento. O orgulho que eles têm deste menino chamado Juan Pablo Montoya. Um país que vive o drama, que vive a Colômbia há tantos e tantos anos, de violências, de atentados. E a gente que convive com os colombianos sabe equilibrar o carro para fazer a rascasse e fazer a variante de entrada da reta. Vem contornando a rascasse, bate forte o coração de Montoya. Ele vem para a vitória, o Williams vai vencer 20 anos depois. Juan Pablo Montoya vence em Mônaco. Montoya em primeiro, Raikkonen em segundo, Schumacher em terceiro. Festa de Montoya. O colombiano Juan Pablo Montoya larga o volante, bate palmas para ele mesmo, vibra muito. Foi cumprimentado ali pelo Schumacher, abre a viseira o Montoya. E ele merece essa vitória porque, além de andar rápido o tempo todo, além de andar rápido antes da parada, das 2 paradas no box, ele decidiu a corrida na primeira freada da prova. Na largada, na freada da Sandevot, quando o Ralf, que era pole position, pulou na frente, o Kimi Raikkonen vinha em segundo e na primeira curva da corrida ele decidiu a corrida fazendo a ultrapassagem em cima do Kimi Raikkonen. A 4ª posição do Ralf Schumacher, em 5º Alonso, em 6º Trulli, em 7º David Coulthard, em 8º Rubens Barrichello, Cristiano da Mata com uma corrida correta para passar na 9ª posição, completa agora a volta o Cristiano, 9º colocado o Cristiano, 10º Fisichella, os 10 primeiros. Então vamos lá, daqui a pouco nós vamos voltar com as imagens. Aí não tem pódio, é lá, junto com a família real. Já nós vamos. Galvão, dá um segundinho, Galvão. Vamos lá. Vamos ouvir o Ronaldinho aqui, saber o que você achou aí dessa corrida. Não ganhou um brasileiro, mas ganhou um colombiano. Eu queria que o Rubinho ganhasse, mas não deu. De qualquer maneira, foi uma bonita corrida, foi um espetáculo e é muito legal ter visto aqui de pertinho. Viu de pertinho, do lado do pit lane aqui, o barulho é ensurdecedor. É verdade, do lado da galera aqui da Ferrari também. Não, foi ótimo, foi maravilhoso. Boa sorte para vocês lá no Campeonato Espanhol. Valeu, obrigado. Tá aí o Ronaldinho, tá junto com o Roberto Carlos, tá junto ali do João Pedro Paes Leme. Grande vitória do Montoya, voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Nenhum piloto é bom. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos aí. O Schumacher está recebendo o prêmio. O Príncipe Ranier, com o Príncipe Albert à sua direita. A Princesa Carolina ali à esquerda.
O Patrick Head recebeu o prêmio pela McLaren, o Montoya está ali. E vamos ao hino nacional da Colômbia, e o Patrick Head recebeu pela Williams, claro. Aí tivemos, portanto, o hino colombiano, a grande vitória de Juan Pablo Montoya. E vamos à execução do hino britânico. Uma corrida de som diferente, né? A gente está acostumado a ouvir hino italiano e hino alemão. Mais uma vez o pole position não vence em Mônaco, é a segunda vitória de Montoya em 41 corridas. Agora ele escolhe bem onde ganhar, né? A primeira foi em Monza e a outra em Mônaco. As duas principais, aquelas que consagram realmente. Aí Montoya vem para o Champagne, tendo ao lado dele o Raikkonen e o Schumacher, e nos traz ainda mais fortes as lembranças das manhãs de domingo. Aquelas 6 manhãs de domingo, quando Ayrton Senna fazia festa, ganhando aí nas ruas de Monte Carlo. É gostoso ver o colombiano ganhar assim. É bom ver o Montoya ganhar, um piloto arrojado, um piloto veloz e que fez uma corrida perfeita, fantástica. E aí, nesse momento aí que ele ganhou a corrida, a Cone, quando ele fez a ultrapassagem, nesse momento que ele ganhou a corrida, quando fez a ultrapassagem ali na Sainte-Devote. Na sequência, o Auto Esporte, logo depois de Auto Esporte, hoje nas comemorações dos 30 anos do esporte espetacular, Joaquim Cruz volta ao local onde conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles. A história desse herói olímpico você vai ver daqui a pouquinho no Esporte Espetacular. Logo depois do Auto Esporte tem ainda comemorações do Oscar, tem matéria sobre os jogadores do Santos, Renato Elano, que enfrentam um desafio diferente. Entrar num aquário cheio de, que é isso? Cheio de tubarões e arraias. Daqui a pouquinho no Esporte Espetacular, depois do Auto Esporte. Em primeiro, o Montoya, em segundo, Raikkonen em terceiro, Schumacher, classificação. Para terminar, Raikkonen 48 pontos, Schumacher 44, depois vem em terceiro Alonso com 29, em quarto Barrichello 27, e aí vem 3 com 25 pontos. Coulthard, Ralf Schumacher e Montoya. Que beleza, uma belíssima corrida de Mônaco. Fique agora com o esporte, com Auto Esporte, depois do Esporte Espetacular. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas com o Grande Prêmio do Canadá. Valeu, Montoya! Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2003. Oferecimento Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Sim, viver sem fronteiras. Chevrolet Meriva, sempre pronto para o melhor. Petrobras, o desafio.